Bem, como eu ia falando, eu faço parte da Comissão Político-Pedagógica do curso de formação em Memória, Questões Agrárias e Direitos Humanos. Hoje temos o nosso segundo encontro, com a participação, pelas quais eu já agradeço desde já, do Cliff, que está madrugando nos Estados Unidos aí para poder falar com a gente, e da Tassi, que também está podendo trazer um pouco da sua experiência, né, contribuindo com a gente hoje aqui no nosso curso. O Cliff, ele é professor de História da Unifesp, da Federal aqui do estado de São Paulo, né, e tem uma larga trajetória de pesquisa no tema da questão agrária, sobretudo na história de movimentos sociais rurais em São Paulo, mas também nos Estados Unidos. Né? Bem-vindo, vem aqui. Bom dia, eu vou pedir a gentileza de todos deixarem os microfones desligados, por favor, só para a gente não ter nenhuma confusão aqui, mas desde já bom dia a todos e a todas. Então, sem muitas delongas, né, a ideia da nossa segunda discussão hoje é poder refletir um pouco mais sobre a questão agrária, mas desde o contexto do estado de São Paulo. Né? Muitos dos participantes do curso estão em outros locais do Brasil, né? Acho que isso não é um problema, a gente vai poder pensar em paralelos comuns, mas também em especificidades do estado de São Paulo. E logo na sequência do Cliff, a gente conta com a contribuição da Tassi. A Tassi, que também é uma estudiosa e uma pesquisadora da questão agrária, faz parte do movimento dos trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra aqui do estado de São Paulo. Se eu não me engano, da direção estadual, né, Tassi? Se eu estiver falando alguma inverdade, você me corrige. E sem mais delongas, eu passo então a passagem da palavra para o Cliff, que vai poder trazer suas contribuições por volta de 30, 40 minutos. Na sequência, a Tassi, pelo mesmo período de tempo. E aí a gente faz um momento de questões, discussões, perguntas, colocações, né, para animar um pouco o nosso debate. Podem ficar à vontade usando o chat. E é isso. Bom curso para todos e todas. Cliff, a palavra está com você. Bom dia, todo mundo. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Gabriel. Estar aqui com Tassi. Muito legal e eu conheço um pouco dos trabalhos deles porque participei como orientador deles. Eu sou orientador agora da Tassi na Unesp. Gabriel não mencionou isso, mas sou também professor fundador do Programa de Desenvolvimento Territorial na América Latina e Caribe da Unesp e tento contribuir com os projetos do movimento quando é possível, como essa aqui, que é certamente vinculado com o movimento, se não exatamente do movimento. Então, hoje eu queria falar sobre um assunto favorito para mim, da situação da luta pela terra no estado de São Paulo, da perspectiva histórica. E se eu conseguir, eu vou abrir alguns slides aqui, acho que a Gabriel mandou para todo mundo. E se esse aparelho não dá certo, eu vou... Está desabilitado a possibilidade de dividir a tela. Aqui, deixa eu tentar contornar aqui, Cliff, só um instante. Eu acho que agora você consegue. Tenta, por favor. Sim. Está visível? Está visível? Acho que estou vendo. Ou não? Vocês estão vendo? Eu estou vendo, Cliff. Ok, tá bom, então. A questão agrária é a luta pela terra paulista do estado de São Paulo. E então eu quis
Aqui eu usei alguns slides que eu criei com imagens da luta pela terra na história do Brasil, mas não são todas imagens de São Paulo. Por exemplo, essa imagem é de Paraíba, SAPE, Organização das Ligas Camponesas, no fundo do slide. Mas primeiro, eu acredito que Leonil de Medeiros falou com vocês sobre a questão agrária em geral e no estado de São Paulo, e uma frase que é muito utilizado no movimento em geral da esquerda, de falar da questão agrária. Eu buscando interpretações, não é fácil de encontrar exatamente o que significa essa fala, inclusive buscando na origem com Kautsky, uma social-democrata de Alemanha. Basicamente, o que vai acontecer com a sociedade agrária no novo mundo do capitalismo industrial que estava crescendo no final do século XIX e por muito tempo, mas a questão do capitalismo industrial estava ficando mais presente no mundo europeu, principalmente. Então, o que seria do campo nessa nova situação, com novas tecnologias e novas demandas do capitalismo nos trabalhadores, na produção agrícola? Então, esse encontro entre o mundo industrial, novo mundo industrial, capitalismo, e o velho mundo mais feudal, mais organizado em torno da produção agrícola, que era a origem da cidade, a origem da sociedade, da civilização e tal. E as diversas investigações na realidade, no momento, e pensando o futuro, o final da escravidão, o final de serfdom, de servidão, de diversas formas de exploração, e com muita expectativa que ia trazer um dia de maior fartura em todos os termos, principalmente da parte da esquerda. Então, em geral, a questão agrária é trabalhada a partir do marxismo da esquerda, é uma ideia de que o novo mundo e a industrialização ia transformar o campo e trazer grandes benefícios para todo mundo, principalmente a classe trabalhadora. Então, a ideia da questão agrária inicialmente é uma ideia de transformação do campo, distante da imagem de pequenos agricultores, de camponeses, do campesinato, destruir as fazendas, o mundo feudal, liberar o povo para ir atrás da sua felicidade de maneiras diferentes, de não precisar trabalhar o trabalho manual e assumir e tal. Então, a ideia de progresso que era muito presente no século XIX e vai continuar sendo muito forte da modernidade no século XX, faz parte de meu entendimento de uma interpretação do que era a questão agrária. E aqui tem algumas imagens de pensadoras que eram importantes. Agora, na contramão, Chayanov, que era um agrônomo russo, que fez parte do Ministério de Agricultura depois da Revolução Russa, e ele defendeu a continuidade do camponês e escritos mais tarde que foram encontrados do Marx mostra que ele viu na comuna
dos camponeses na Rússia a possibilidade de uma nova forma, nova base cultural para o socialismo. Então, tem essa contramão dos estudos que acho que são muito interessantes para pensar e conhecer da questão agrária. Então, que por um lado é essa ideia de transformar o campo numa maneira industrial, modernizando a tecnologia, trazendo tudo que representa hoje em dia para o movimento a Revolução Verde, basicamente, isso sendo o sonho naquela época, visto como sonho do futuro, e por outro lado tinha um questionamento desse processo. Então essa diversidade entre o paradigma do capitalismo agrário, como meu colega Bernardo Manzano Fernandes fala, e a via camponesa era presente nesse momento, mas o que predominava foi a ideia do progresso, da industrialização. Isso vai ser o que o Stalin vai implementar com suas reformas da agricultura na Rússia a partir do final dos anos 20, com a coletivização, que foi algo que o movimento experimentou até no estado de São Paulo. Então, um pouco dessa base que provavelmente vocês já têm contato com isso. Então, também para contextualizar o que aconteceu, vai acontecer no Brasil, no estado de São Paulo, tem a questão de transformação do campo e a sua relação com a cidade, a relação entre agricultura e indústria no nível nacional no Brasil, em muitos países, muitos países, todos não, mas muitos países, a Brasil entre eles, que foi sendo mais ou menos ignorado até o movimento de Vargas. Vargas vai trazer umas políticas para enfrentar essa relação que estava em conflito entre a cidade e o campo, entre indústria e agricultura, que vai implodir com a Grande Depressão, quando os preços de café caem e de outros commodities, causando diversos problemas para o Brasil, politicamente e economicamente, e ele vai dizer que o Estado precisa fazer uma intervenção, precisa determinar o que seria a política agrária do Brasil, e nesse sentido eu tinha que responder para a questão agrária. E ele tem um discurso onde ele usa a palavra camponês, por exemplo, em diversos discursos, fala do homem do campo, e geralmente vendo ambos, o trabalhador e o fazendeiro, o senhor de engenho, no mesmo tempo, esse homem de campo. Os problemas no campo vai causar um êxodo rural, essa palavra ou a frase que lembra da Bíblia, termos bíblicos da massiva migração do campo para o litoral, para as cidades, concentrado no litoral do Brasil, de uma região para outra, famosas imagens dos flagelados e tal. O presidente Lula sendo uma dessas pessoas, um pouco mais para frente na história, saindo do campo, indo para a cidade e lá encontrando oportunidades, mas também muitas dificuldades. Então, nessa relação é a questão agrária. E a política, em geral, acho que isso é muito importante lembrar para contextualizar
tudo que a gente pensa sobre a história do Brasil era de tentar, usava a palavra que tenho aqui no slide, fixar o homem do campo no campo. Então, políticas agrárias para segurar esses flagelados, esses imigrantes, esses camponeses no campo, fazer de que sua vida era suficientemente melhor para eles ficarem no campo, porque foi percebido como um problema essa migração para cidades que não estavam preparadas e não tinham recursos para lidar com a quantidade de pessoas saindo do campo, no mesmo tempo que a produção de comida, de alimentos, foi bastante prejudicado por esse movimento de pessoas normalmente engajado na produção de alimentos. Então, desde então, o Ministério de Agricultura não é simplesmente o Ministério de Agricultura, é o Ministério de Agricultura e Abastecimento. Então, a questão do abastecimento alimentando a população era, no século XXI, uma grande questão por décadas e ainda válido como problema, como questão, como a pandemia mostrou recentemente. Então, essa tensão entre o campo e a cidade é super básico. As pessoas precisam comer. E quando a maioria da produção era baseada no trabalho manual, trabalho de pessoas, nem animais era muito usado no Brasil, era muito trabalho manual das mãos dos humanos, né, fazendo o trabalho. E esse êxodo, as pessoas saindo do campo para procurar outras possibilidades nas cidades, desafiou muito essa possibilidade de abastecer da população. E então a situação vai mudando durante o século XX, entrando no século XXI, mas houve então grandes mudanças na época da ditadura, né? Esse foi um governo que foi muito ativo como governo, com políticas públicas, intervenções no campo, mudando populações de um lugar para outro, principalmente os povos indígenas, mas também os camponeses, né, com uma visão de agricultura industrial, da implantação da Revolução Verde. Então, nessa época, tinha mais gente, 60 milhões de pessoas que saíram do campo para as cidades, no mesmo tempo que a produtividade da agricultura aumentou muito. E inicia, nessa época, a luta pela terra num outro nível, né? Vai de uma luta para ficar na terra para uma luta para voltar para a terra, retorno à terra, das cidades onde os camponeses não encontraram segurança, não encontraram oportunidades. E a imagem aqui do mapa é o mapa de nosso grupo NERA, Núcleo de Estudos de Reforma Agrária, Pesquisas e Projetos de Reforma Agrária, em Presidente Prudente, Unesp Presidente Prudente, produz muitos mapas para refletir essa luta pela terra, essas questões da agrária, e mostra, se der, acho que dá para ver, porque até na mapa pequenininha que eu vejo, vermelho representa ocupações de terra, e o verde representa
assentamentos, a criação de assentamentos durante o período de 88, da Constituição de 88 até 2006. Então, não está bem atualizado, mas não mudou muito desde então. Então, uma observação que temos é que a maioria da luta pela terra ocorre no sudeste, ocorre no sul, sudeste, perto do litoral, e a maioria dos assentamentos estão no norte. Essa pode ver pelas cores, simplesmente vermelho lá embaixo, perto do litoral, e verde no norte. Então, a tendência da reforma agrária, essa luta pela terra, é de recolocar, deslocar as pessoas sem terras para o norte, então, de usar a luta pela terra para colonizar o norte do país. Então, essa é onde você encontra uma concentração maior de assentamentos, e muita gente são pessoas que lutaram pela terra no sul, que pode ter origens no norte e no nordeste, muitas vezes tem, e são jogadas de volta para aquela região pelas políticas de reforma agrária. Então, isso dá, de novo, essa contextualização maior. Eu estou vendo que nem cheguei em São Paulo e o tempo está escutando, mas eu vou falando aqui. A luta pela terra no estado de Paulista, São Paulo, é como parte central da questão agrária, tem raízes na luta pelos direitos dos trabalhadores, tem raízes na luta pelos direitos das pessoas escravizadas, de lutar para o fim da escravidão, na luta dos povos indígenas para não ser escravizados, de mudar mais e mais para o interior, ocupando terras no Pontal do Paranapanema, por exemplo, diversos lugares que são cidades hoje foram, no século XX, aldeias de povos indígenas. E localizações de quilombos também, de libertos, auto-libertos, e no século XX, pessoas com uma herança, não escravidão, mas não... herança não, mas um passado na escravidão, pelas famílias, mas não, mais claro, mais exatamente nessa situação. Então, são muitas lutas em diversas partes do estado, mais para o oeste, é onde se encontra uma concentração de lutas no sul do estado, perto do litoral, na Vale do Ribeira, e em outras regiões onde a concentração de produção de commodities acabam criando mobilizações de trabalhadores rurais para seus direitos, e daí, com a mecanização, eles encontram menos trabalho e acabam participando na luta pela terra para criar, a partir de seus lotes, uma base de produção e sair ainda para fazer corte de cana ou participar de outras maneiras na agricultura mais industrializada. Eu tenho aqui algumas lutas. A figura à esquerda é Joffre Correia Neto, que está com um capim na mão e falava para o dono de terras que estava criando pasto, usando o trabalho dos camponeses para desmatar uma região perto de Santa Fé do Sul, no oeste do estado, e daí mandando eles fora da terra sem pagar nada para eles, nesse processo tão comum até hoje em dia nas regiões
Mato Piba e outras regiões do país onde a agricultura está abrindo novas terras. Ele falava, aqui para o dono da terra, se você quer comer, come capim, e nós vamos ficar na terra. Ferido de bala de borracha no militante do movimento, que é uma foto que eu tirei lá em Presidente Prudente, e a outra imagem é as origens do assentamento Mário Lago, em Ribeirão Preto, para a direita na tela. Então, são diversos momentos, diversas organizações que participaram do Partido Comunista do brasileiro e do Brasil, participaram inicialmente do Partido Comunista do Brasil, PCB, daí o Partido Comunista Brasileiro, que participou nessa Guerra do Caipim, do Joffre Correia Neto. CONTAG, movimento sindical, estava mencionando, criou o movimento MST-R, movimento dos sindicatos dos trabalhadores rurais. Esse movimento foi criado por volta de 68, na verdade, num movimento de transformar CONTAG de uma agência da ditadura para uma agência dos trabalhadores, e envolvimento da Comissão Pastoral da Terra, e daí a formação do MST era inicialmente o movimento dos trabalhadores sem terra do Oeste, com base em Andradina, muito vinculado ao CPT, René Parrain, que a gente vê ainda nas assembleias do movimento, que era padre à época. Padre Bragueto também, que estava mais em Ribeirão Preto, perto do Mário Lago lá, nos anos 80. Então, essas organizações foram tentando ajudar os trabalhadores rurais, os migrantes, muitos deles migrantes do norte e nordeste para a região de São Paulo, lutar por seus direitos e, eventualmente, seus direitos de terra. Então, eu vou... Cadê? Aqui, ó. Rapidinho. De novo, usando os recursos de mapas produzidos ou pela NERA ou por gente do NERA. O Gabriel participou nessa empreiteira que fizemos como parte da Comissão Nacional da Verdade Estadual da Verdade por volta de 2012, 14, na produção de estudos sobre as violações de direitos humanos, que é um tema importante para nosso curso, no estado de São Paulo. Então, tenho 3 mapas aqui, uma prancha e um mapa do Brasil, também. Então, 2 do estado de São Paulo e 1 do Brasil. Na frente do Brasil, está mostrando a relação entre imóveis rurais, empreiteiras, empresas rurais e assentamentos. Assentamentos em verde e empresas em vermelho. Aqui você vê a concentração das empresas no sul, perto do litoral, no centro-oeste, e, de novo, verde, assentamentos, produto da luta pela terra, mas no norte e no centro do país, tá, concentrado mais pelo maior número de famílias e tal. Mas o que predomina são as empresas, e os números ao lado mostram um pouco dos resultados da luta pela terra. 310 milhões de terras hectares de terras
dedicado às empresas, né? De diversos tamanhos, todos os tamanhos são representados aqui, não tem uma distinção entre número maior de pequenos sítios e fazendas, em contraste com as grandes fazendas, são todos representados por essas bolinhas. E 65 milhões de hectares de assentamentos. Então, uma relação relativamente pequeno, mas também um sinal de conquista dos assentamentos em contraste com as propriedades privadas. E nos outros dois mapas tem uma representação e localização de violações de direitos humanos, onde está concentrado essas violações de direitos humanos dos trabalhadores rurais, inclusive os sem terra. Então, à esquerda na imagem tem uma tipologia de violações que a gente criou nossas pesquisas sobre o período de 46 a 88. Então, também não é atualizado, essa pesquisa não está atualizada até hoje, mas mostra, principalmente no período da ditadura, onde tinha um aumento de violações de direitos humanos, um pouco dessa história para o estado de São Paulo, e vai perceber primeiro as cores. Vermelho são sinais de diversas formas de violência contra pessoas, ameaças de morte e assassinatos de trabalhadoras rurais, os sem terras, em vermelho. O marrom, que é um pouco mais difícil de encontrar no mapa, mas tem as bolinhas no Pontal, na área de Sorocaba. Eu nunca consegui fazer um apontador nesses mapas para poder ajudar a apontar, mas esse marrom é uma cor que usamos para violações de direito à liberdade, então, onde foram encontrados casos de trabalho forçado, do escravidão do presente, escravidão do capital globalizado no estado de São Paulo. Amarelo é a cor de violações de direitos trabalhistas, a exploração do trabalhador através de superexploração, de não pagar. E essa em amarelo, a gente colocou isso no mapa separado, porque ele tem tantas dezenas de milhares de trabalhadores envolvidos que distorceu as outras bolinhas das outras categorias de violações de direitos humanos. Então, essas bolinhas amarelas são concentradas na região da cana-de-açúcar, entre os cortadores de cana, Araraquara, para Ribeirão Preto, para Franca, na região da Alta Mogiana, onde tem muita cana, um pouco no Pontal do Paranapanema, um pouco no Sorocaba, da região também de laranja, produção de laranjas ao sul do Tietê, do rio Tietê, e ainda na região de Ribeirão Preto, da Alta Mogiana, tem uma concentração de produção de laranjas também, que onde tinha muita luta dos trabalhadores pelos direitos. Então, indicando essas bolinhas que a situação de violações dos direitos ficaram tão ruins que os trabalhadores entraram em lutas, geralmente greves, contra a sua exploração. Cliff, temos mais 10 minutos. Tá bom, né? Obrigado, Gabriel. É generoso também.
E o verde, nessas mapas do estado de São Paulo, representa uma diversidade de violações, inclusive casos de destruição da casa dos trabalhadores, de expulsar eles de suas casas, despejar, e essas são as bolinhas verdes. Então, a gente encontrou muitos casos dessa intimidação dos trabalhadores e destruição de sua capacidade, de sua segurança, né? E sua privacidade, destruindo suas casas, sendo uma das mais típicas dessas violações. Então, a luta pelo controle da terra, pela vida na terra, é muito presente no estado de São Paulo, geralmente concentrado em regiões onde você encontra uma expansão do capitalismo agrário, voltado principalmente para agricultura de exportação ou de produção industrial, de uma forma como cana-de-açúcar, etanol. Os mapas aqui vai reforçar essas imagens. Acho que o mais importante são as de anotar, já que eu extrapolei o tempo, são as regiões que têm as marcações de áreas definidas. Então, numa área de bastante conflito no Pontal do Paranapanema, mais para a esquerda lá, e no Vale do Ribeira, no sudeste do estado, e na região de Ribeirão Preto. Então, ele vai conformando essas concentrações, áreas de concentração de violações nas outras mapas, e reforçando a presença da violência, e também normalmente reflete também a resistência das pessoas para ficar na terra e para proteger seus empregos, seus trabalhos e suas terras. Acho que outra coisa para apontar aqui é onde os índices de direitos humanos, que expressão de capacidade de educação, de saúde, boa saúde, são os mais baixos, são nessas regiões também. Então, onde os índices de desenvolvimento humano, essa que é a expressão, desenvolvimento humano são os mais baixos, são também nessas regiões onde o capital é mais concentrado, onde a produção, o capitalismo industrial no campo é mais forte, tem os índices mais baixos de desenvolvimento humano. Esse aqui é o símbolo DH, que está no mapa embaixo, na prancha. Também, então, no Pontal, Ribeirão Preto, Vale do Ribeiro, e ao sul de São Paulo, da cidade de São Paulo. Então, vou passar para frente. E a última slide aqui, onde estou destacando a importância da questão agrária hoje em dia, de continuar de perguntar sobre essa relação entre o campo e cidade, que a questão agrária representa, esse questionamento. Apontar que São Paulo é um estado que tem se colocado como concorrente internacional para atrair capital internacional. Então, a luta pela terra é mais intensificada no estado de São Paulo por causa dessa influência de investimento internacional e a ambição da classe dominante de atrair esse dinheiro e fazer o Estado uma concorrente
internacionalmente, nível de tecnologia, nível de produção, nível de desenvolvimento. Então, de ser nesse jogo do capitalismo globalizado. E isso faz de que a luta pelo território do Estado é ainda mais difícil, ainda mais lutado por essas terras. E que a capacidade de reforma agrária tomar espaço e segurar esse espaço como território da reforma agrária é muito difícil, e Tassi vai falar da luta, acho que mais hoje em dia, que ela está envolvida para que expressa essa dificuldade. E as agências que foram criadas para disfarçar a reforma agrária, como o Instituto de Terras e TESP, não tem verba, não tem espaço para nem fazer essa missão de disfarçar que está fazendo reforma agrária no Estado mais. E que, mais recentemente, como vocês devem saber até melhor que eu, a Lei 277 trouxe argumento de desqualificar as terras devolutas para reforma agrária, para criação de novos assentamentos. Então, nessa situação da influência do capital globalizado, da concentração das organizações de representação do agronegócio no estado com sedes em São Paulo, do estado de São Paulo, faz de que essa luta mais acirrada, mais a domínio deles tem que ser até melhor representada, né? Mostrada seu controle sobre o território, fazendo mais difícil a luta pela terra. Então, acho que é nesse ponto que eu resolvi concluir, e nos slides vai ter também diversas referências que eu usei, que eu quero agradecer a esses autores para seus trabalhos. Muito obrigado pelo tempo que eu usei aqui. Gabriel? Obrigado, Cliff. Nós aqui agradecemos pela tua contribuição, pela sua participação sempre pronta e muito importante, com muita informação para a nossa formação, né, e para a análise da conjuntura. Sem muitas delongas, né, queria passar a palavra para Tassi, porque eu acho que ela vai dar a largada de onde você parou, né? Então, se Tassi puder começar. Bom dia a todo mundo. Eu vi aqui os nomezinhos, algumas pessoas eu conheço, outras não. Cliff tem dois filhos, um filho e uma filha de assentado do Mário Lago aqui, de assentadas, na verdade. Luciano e a Giovana, são muito orgulho. Mário Lago, que é lá em Ribeirão, que o Cliff estava falando, né? Tem uma construção aqui do lado de onde eu tô, não sei se está muito ruído aí, mas aí vocês vão me avisando no chat. Tudo certo, né? Por enquanto, Tassi, tá tranquilo. Tudo certo? Então tá bom. Pensei, o Cliff trouxe muitos elementos, né? Eu acho que tem uma qualidade muito grande, a Andradina também está presente. Comi queijo de Andradina esses dias, viu? Esses 2 dias. A gente tem uma cooperativa lá, a gente tem uma agroindústria de derivados de leite, né? Aí eu acho que o Cliff traz uma parte teórica muito importante, né? Para a gente entender a questão agrária em São Paulo, Aquapar, isso mesmo, José. Traz elementos muito importantes, né? Para a gente compreender essa complexidade, né? Que é falar da luta pela terra e falar da luta pela terra no estado de São Paulo. Aí eu pensei aqui em começar fazendo um exercício que o Cliff me ensinou no mestrado, que ele me orienta, e contar uma história de vida de um companheiro nosso, de um acampado, e daí, né, dessa questão muito concreta dessa vida, que eu vou falar do seu Luiz, eu vou falar por pedaços, eu não vou contar, vou contando
alguns trechos da história ao longo da minha exposição. O seu Luiz, ele nasceu no Pernambuco, ele de uma família que era do campo, né? Mas por questões bem objetivas, né? Ele tem... Estou pensando aqui quando que ele nasceu, foi na década de 60 que ele nasceu. Ele nasceu no Pernambuco, então uma família que trabalhava no campo, né? Ele tinha muitos irmãos, só que ficou impossível, né? Ele continuar a vida ali no campo, ali junto à sua família, e ele então migra, ele faz um deslocamento para São Paulo, para a cidade de São Paulo no primeiro momento, que é quando ele aprende então que não iria mais trabalhar com a terra, né? E sim que ele ia começar a ser pedreiro, a trabalhar aonde tivesse, né? Onde tivesse trabalho que necessitasse de pouca ou baixa, né, qualificação. Então, ele se embrenhou no mundo do trabalho em São Paulo e disso ele construiu a vida dele, né? Uma pessoa da classe trabalhadora, né, com 6 filhos, casou, teve companheiras, né? Teve sua vida. E ele, em 2018, ele descobre um acampamento, então, que estava um acampamento que se chama, né, Marielle Vive, e esse acampamento que fica em Valinhos, ele já estava morando em Hortolândia, né? Aí ele, então, decide que esse sonho, né, que era trabalhar na terra, que ele nunca quis sair da terra, né? Ele foi obrigado a fazer essa migração e as outras migrações que estão na história da vida dele, e aí ele percebe que existe uma outra possibilidade dele voltar para a terra, fazendo a luta pela terra, no acampamento Marielle Vive, em Valinhos, né, na região de Campinas. Tem bastante gente que não é de São Paulo, também Valinhos é uma cidade pequena, mas fica ali perto, entre São Paulo e Campinas, né? Então é um trecho de luta contra a especulação imobiliária, né, que a gente realiza ali. Mas eu vou deixar no gancho essa história do seu Luiz, porque e daqui a pouco a gente vai contando mais, mas eu queria extrair que como o seu Luiz, que foi morar no campo só depois, né, já tinha quase 70 anos, né, quando ele vai quase 70 anos quando ele vai para o Marielle, a gente tem no estado de São Paulo só 4% hoje da população do estado de São Paulo, apenas 4% estão no campo. E desses 4%, a gente tem não é homogêneo, né? Uma complexidade de culturas, né? De sujeitos, os quilombolas, indígenas, tem os pequenos agricultores, né? Tem nós sem terra, né? Acampados, assentados, da Coapar, mas é um número muito pequeno, né? Se a gente for pensar o que é o estado de São Paulo, apenas 4% da população está no campo. Eu não estou com dado aqui, mas acho que tem mais pessoas encarceradas, né, do que pessoas no campo no estado de São Paulo. Daqui a pouco dá para pegar aqui. E não, esse número, esse dado dos 4%, ele é uma consequência daquilo que o seu Luiz viveu, né, em sua vida, das expulsões que os trabalhadores do campo sofrem, né, da dificuldade da luta pela terra, e também das transformações do mundo do capital e das características do capitalismo, né? Então, a gente, passando bem rápido por isso, mas a gente vive num momento de crise estrutural do capital, em que o caráter expansível, né, do sistema, de sempre dominar e se expandir, né? Uma expansão sistêmica, de ter controle e domínio de territórios, e esse domínio não é só baseado nas relações econômicas, mas também nas formas, né, de relação humana que a gente constrói, baseado também nas relações impostas pelo sistema capitalista. Mas o capital, ele se embrenhou e se embrenha, né, de forma expansível em todo o globo. Então, se a gente pensasse, onde no planeta Terra a gente não tem o capitalismo, né? Porque hoje teve um processo de mundialização do capital muito intenso, mas, claro, ainda está em processo isso, né?
Então, para o campo, a exploração, né, dos recursos naturais, que está na gênese, né, do sistema, que aí nos mostrou já o Cliff, como sempre a luta pela terra teve essa importância, mas ela cria uma dinâmica ainda mais, vamos dizer, em um novo patamar nos últimos 30 anos, né, com a inserção, então, do capital no campo, do capital na questão, de forma mais intensa, que é a síntese, né, do agronegócio, que impõe, então, a lógica capitalista para o campo e como um todo, né? Então, nessa hegemonização, posso falar assim, hegemonia, do agronegócio no campo brasileiro, nas últimas 3 décadas, né, por aí, do mais recente, quando se consolida, né, como essa hegemonia, também coloca muitos impasses, né, para os povos do campo. Então, na própria questão da luta pela terra, se antes a gente fazia o debate, né, na sociedade contra a improdutividade do campo, isso, Cliff, a territorialização, se a gente faz o debate sobre a questão da reforma agrária nas terras improdutivas, com o agronegócio as terras se tornam mais improdutivas, né? Aqui no estado de São Paulo existem muitas terras improdutivas, mas a gente teve que dar um salto de também debater qual tipo de produção nós queremos no campo, né? Que aí vem os agrotóxicos, a transgenia, né? E toda a própria questão da exploração do trabalho, né? Do trabalho no agronegócio, aí Ribeirão, onde o Cliff estudou, né? Falou dos cortadores de cana, as cortadoras de cana, que são situações de exploração, né? Para os trabalhadores assalariados do campo, muito intensa. Então, essa tendência, né, do capital também de concentrar e centralizar capital, né, a gente observa com as grandes empresas do agronegócio, que hoje a gente tem algumas poucas que a gente pode contar nos dedos da mão, que dominam, né, a produção de semente, a comercialização de sementes, a produção dos venenos, né, que são consumidos no mundo inteiro. Então, a gente, além do agronegócio, né, mas isso no Brasil inteiro, né, você tem a questão do hidronegócio, a própria mineração, né, e a especulação imobiliária, que também, para nós lutadoras e lutadores, né, da reforma agrária, a gente tem um domínio, principalmente próximo das grandes cidades, do capital especulativo, né? E aqui em São Paulo, a gente tem algumas especificidades, se dá para a gente dizer assim. Depois, Gabriel, só fala até que horas, até quando que eu posso falar? Tá bom, eu te aviso quando faltar 10 minutos. Tá, mas até quando que eu comecei a falar? Faz uns 5 minutos? Faz uns 10 minutos já. Ah, tá. Você tem mais de 20 a 30 minutos, eu te aviso. Tá. Mas acho que vai estar tranquilo. Que é o próprio papel, né, que São Paulo cumpre na economia e na política nacional, e o Cliff nos vinha falando disso, né, que o capital também ele se estrutura, né, muito que as regiões, qual papel, né, econômico e político cada região vai cumprir, né, mas tudo tem dentro da lógica, né, do capital. E para São Paulo, de fato, né, tem uma concentração muito grande das empresas do agronegócio. Então, eu peguei uma lista da Forbes de 2020, que das 10 maiores empresas do agronegócio do brasileiro, 6 nasceram em São Paulo, já não são mais São Paulo, né? E tem 3 internacionais e só uma que é brasileira, que não é de São Paulo, que é a maior, né, que é a JBS, que é de Goiás. Mas tem a Raizen, a Cosan, a própria Ambev, a BRF, a Copersucar, entre outras, né, que são aqui de São Paulo. Então, você tem uma concentração do poderio, né, do agronegócio no estado de São Paulo, e eles precisam também, pelo próprio desenvolvimento do capital aqui, criaram outras formas de nos enfrentar, né? E aqui também foi
um campo experimental muitas vezes, né? Então, a gente, aqui em São Paulo, daqui a pouco eu falo dos enfrentamentos e das lutas, né? Mas a gente tem a maior produtor de cana, né, do mundo, só o estado de São Paulo, e a gente vem passando por um processo de substituição, né, da produção de alimentos, que isso não é novidade, né, aqui para a gente, de alimentos como feijão, como arroz, por commodities, né? Aí principalmente milho, soja, eucalipto. Tem uma cidade, eu não sei aqui se alguém já ouviu falar, chama Capão Bonito, fica no sudoeste de São Paulo, perto de Itapeva. Ela era conhecida como capital do feijão. Itapeva a região do sudoeste, né, do estado de São Paulo, é uma das regiões que mais produz feijão, né? Aqui no estado, acho que também deve ser do Brasil, ou era, né? Porque Capão Bonito, ele se transformou agora, que era conhecida como capital do feijão, em mini Mato Grosso do Sul, pela substituição que foi feita do plantio do feijão agora, que está sendo o plantio de soja. Aí o apelido da cidade, né? Não sei se... aqui a gente tem sempre... As cidades têm uns apelidos. E virou o mini Mato Grosso. Olha só. O que é uma síntese, né, do que está sendo o Mato Grosso, que de fato, né, é o estado brasileiro com maior produção de commodities, com maior hectares, né, para o agronegócio. E é uma referência, então, para Capão Bonito, que virou uma cidade de produção de soja. E a gente vou só contar umas coisas aqui, que eu acho que pode ajudar a gente a ter uma dimensão do funcionamento do capital. A gente tem um município muito pequeno aqui em São Paulo, chama Bofete. Eu não sei quem ouviu falar, fica perto de Botucatu. Esse município é muito pequeno, ele tem 10 mil habitantes, pequeno em quantidade populacional, né? Territorial, até tem aqui o tamanho, mas eu não vou pegar porque eu tenho pouco tempo. Mas só nesse município você tem a Cutrale, você tem a quartzolite, porque mineração, às vezes a gente tem uma concepção de que mineração é na Amazônia, né? O garimpo, e a mineração é a extração de areia, né? A mineração é a extração de pedras que tem no estado de São Paulo inteiro, né? E aí a quartzolite está ali extraindo minérios nesse município, que, como eu falei, é pequeno, nem é muito conhecido, e tem 3 empresas de produção de eucalipto, que é Eucatex, a Suzano e a Bracel. Então, só Bofete, para ilustrar, né? Tem todas essas empresas do agronegócio extraindo, explorando, né, a força de trabalho daquele município, em condições que a gente sabe como é que é, e também explorando os bens naturais, né? E do hidronegócio, também para ilustrar, antes a gente enviava o suco, né, concentrado, a gente exportava o suco concentrado, né? Então, suco de laranja, por exemplo, que é a Cutrale, acho que é a maior, né, Cliff? É a segunda maior empresa de suco de laranja do mundo, a maior, né? Não sei se os Estados Unidos, a Califórnia, né, que produz muita laranja. Depois escreve aí. Sim, Califórnia produz laranja de comer. É Flórida que produz para suco. É isso, então, da Flórida. E agora a gente exporta, então, esse suco já já não mais concentrado e com a água que virou um bem que o capital está explorando, e a gente percebe isso nas fábricas, né? Então, a Cutrale, em Araraquara, é um exemplo disso, né? Tem outras fábricas da Cutrale aqui no estado, e a Cutrale que a gente combateu muitíssimo, não sei quem aqui lembra, né? Ali por volta de 2008, se eu não me engano, que teve, 2008, 2009, que teve a ocupação, né? De uma fazenda que o MST fez, uma ocupação de uma fazenda Cutrale,
e que a gente derrubou, então, os pés de laranja. E aí, foi meia dúzia de pés, mas a turma ficou muito brava com a derrubada dos pés de laranja, e não com o fato, que era a denúncia, né, que até hoje é assim, do uso ilegal de terras públicas pela Cutrale, que é o caso das terras que eles grilaram, né, terras públicas na região de Iaras, aqui do estado de São Paulo. Então, além de estar explorando o trabalho, a colheita, né, de laranja é um trabalho muito penoso, né, muito mal remunerado, além do uso extremo de veneno que se usa, né, para a produção da laranja, então da exploração do solo, também eles se apropriam de terras públicas, né, que deveriam ser destinadas para a reforma agrária. E também um outro exemplo, a Coca-Cola em Ribeirão Preto, né? Então a Coca tem uma fábrica no município de Ribeirão Preto. Eu não sei dizer certinho, assim, explicar perfeitamente, se alguém depois pode me ajudar aí nas inscrições, mas no aquífero Guarani, Ribeirão fica numa menos profundo, né? O aquífero Guarani é mais fácil extrair a água, né? Existe uma tentativa da Coca-Cola, inclusive, de privatização do aquífero Guarani e o uso, né, da água ali na indústria da Coca-Cola, na fábrica da Coca-Cola em Ribeirão Preto, já é o uso para conseguir lucros extraordinários dessa empresa através da exploração, então, do nosso bem, que é a água. Até me deu sede. Então, a gente está nesse contexto, que eu tentei demonstrar aqui com alguns exemplos, que nos faz, né, nos obriga a pensar quais formas de luta, né, nesse contexto. Porque se o nosso inimigo se transforma, se o nosso inimigo cria outros mecanismos, né, de produção, como eles fizeram, e também de nos enfrentar, que é a própria a falácia, né, de que a reforma agrária já não precisa mais ser realizada, que a reforma agrária não precisa ser feita, né? Principalmente no estado de São Paulo, está superado, por isso o esvaziamento do ITESP, né? Como o Cliff estava falando. Então, a gente tem muitos desafios e isso é uma dialética, né? Então, a gente não está realizando, né, há muito tempo a mesma forma de luta que a gente realizava há 10 anos atrás, há 30 anos atrás, de quando surgiu o movimento. As ferramentas são as mesmas, né? Mas a gente elaborou a reforma agrária popular, né, como uma síntese de um processo para a gente entender qual o papel da reforma agrária já nesse contexto da hegemonia do agronegócio. E nisso está o seu Luiz. Aí eu vou voltar para o seu Luiz, porque ele é uma expressão de que os trabalhadores e as trabalhadoras da cidade, né? Por exemplo, ele que é pedreiro, né? Que era pedreiro, ele estava numa periferia, em situações, condições de vida muito precárias, né? Precárias no sentido de como está a vida de qualquer trabalhador hoje, né? Não tem especificidade, né? Que ele era que está muito difícil, muita fome, aluguel muito caro, e ele vai, então, acampar. E ele demonstra, assim, na história dele a gente pode verificar, né? Mas também pensando várias experiências do movimento, que a gente já citou aqui, Ribeirão, como o povo da cidade, a classe trabalhadora na cidade, que está nas periferias, tem sim um potencial de lutar pela reforma agrária, que pode cumprir vários papéis. Um deles é a questão da fome. Então, a gente precisa, para acabar com a fome no Brasil, a gente precisa produzir alimentos saudáveis, sem agrotóxicos, e alimentos baratos, que sejam acessíveis. Então, isso é uma coisa. A outra é solucionar questões objetivas daquelas pessoas que estão na cidade, nas periferias, que é a questão da moradia e a questão do trabalho e da geração de renda. Então, a gente não consegue falar contra a fome, aí, na minha humilde avaliação, nossa, do movimento,
sem falar de reforma agrária, porque a gente tem políticas públicas fundamentais que podem minimizar, né, os efeitos da fome e da miséria no Brasil, mas a política estrutural, que a gente não corre o risco de mudar o governo e tudo se acabar, né, é a realização da reforma agrária. E por isso, pelo potencial que tem a reforma agrária, porque que a gente consegue questionar a propriedade privada, né, e disputar os territórios que sempre foram muito duros, muito difíceis na história, né, nossa, do povo brasileiro, mas que agora tem um elemento que eles não estão poupando nenhum metro quadrado sob o domínio do capital. Eles não aceitam, e isso a gente verifica com as tentativas, né, de acabar com os nossos assentamentos rurais, né, através da titularização, por exemplo, do ITESP, que eu vou falar daqui a pouco aqui, do PL, né, que o Cliff disse, e também eles, na história do seu Luiz, no dia 18 de julho de 2019, o seu Luiz participava ali com a gente de uma mobilização no acampamento, né, no Marielle, que era para exigir água, porque a gente não tinha água ali no acampamento, né? E aí a gente fez lá, ficou na frente do acampamento, a gente entregava um papel, entregávamos produção, né, que a gente tinha, simples, era chuchu, né, as coisas que a gente tinha, o legume, a verdura, para dialogar com a população da importância da gente ter acesso à água, né? E a água não era para produção, é água de tomar mesmo, né? Que a gente não tinha no acampamento. E o Bolsonaro já tinha assumido a presidência do Brasil, né? E aí, durante essa manifestação, um carro vem de trás, né? Pega a contramão ali na estrada do Jequitibá, que fica em frente ao Marielle Vive, e acelera numa marcha, né, pesada, e ele passa por cima de diversas pessoas, né, uma tentativa de assassinato de todo mundo que estava ali, e o seu Luiz é atingido fatalmente, né? Então ele já cai. Então o seu Luiz, que é a nossa expressão, né? O que é ser sem terra, né? Que não é uma coisa única, mas a história dele também nos diz muito sobre o que é ser sem terra. E o fim da vida dele por água, né? Querendo só ter um lugar para viver, também nos conta muito sobre que a forma, né, violenta de acabar com a luta pela terra, né, que sempre foi um esforço imenso da classe dominante brasileira, ela usa todas as ferramentas. Então, às vezes a gente tem uma visão de que não existe mais assassinato, está pouco, ou em São Paulo não tem, né? São Paulo não tem, porque, sei lá, o agronegócio está mais envolvido lá. A gente já... existe um esforço ideológico para que a gente tenha essa falsa, né, compreensão da realidade. E o assassino do seu Luiz, ele responde em liberdade. Ele ficou preso, acho que por 6 meses. Tem muitas chances dele ser absolvido. Ele é um réu confesso. Tem vídeos, porque tinha 2 ônibus parados, né, cada um de um lado, que tinham vídeos. Então tem vídeos que circulou, inclusive na imprensa sensacionalista, né, do assassinato. E ele tem chances até, sei lá, de ficar em liberdade, depois tentar ser candidato, sabe essas coisas assim? Ele chama Léo Ribeiro. Então, é uma luta para conseguir o mínimo que é a justiça. E isso coloca um outro desafio, que é o próprio bolsonarismo. E aí eu vou tentar fechar aqui, tinha mais coisas, eu me alonguei aí, mas o próprio bolsonarismo, que é uma expressão, né, de um tipo de fascismo brasileiro atual, que aí a nomenclatura não usa esse neofascismo, mas porque não tem algumas características diferenciadas, né, do fascismo propriamente dito, mas que é uma expressão de características fascistas, que o assassino do seu Luiz é bolsonarista, ele é daqueles que é pátria amada Brasil, que é contra, que acha que quem é lutador pela terra, quem é sem terra, é inferior, né?
que pode ser assassinado, né? Que sempre falo que talvez se fosse um cachorro ele teria parado, né? Mas éramos nós, né? Então é muito problemático e isso é algo que a gente vai enfrentar. Tem as CACs, né? Não sei se vocês já ouviram falar, que são os atiradores, caçadores e colecionadores de armas. A gente já tem mais CACs, né? Pessoas armadas, do que a PM e as Forças Armadas juntas. Isso são pessoas de clube de tiro, né? Colecionador de armas, e teve um aumento aí de quase 50%, né? Com o governo Bolsonaro, de 2018 a 2022. Então, existe um grupo armado, que isso que o Cliff falou, acha que nós não temos direito de viver, né? Por sermos sem terra, por sermos pobres, né? Sermos mulheres, né? Não temos direito de fazer o que nós queremos. Então, isso se vincula, né? Com o racismo e a opressão de gênero mesmo. Então, quando a gente fala do campo, existe uma tríade, né? Quando a gente fala do Brasil, né? A luta pela reforma agrária é uma luta antirracista, né? Porque a base, né, social do movimento aqui no estado de São Paulo é uma base social negra, e a gente sabe também que para superar, né, o racismo vai necessariamente passar pela reforma agrária, que é algo, um mínimo, né, como uma política de inclusão e de nós mulheres, né? Então, o bolsonarismo e esses grupos, né, fascistas, que inclusive antes de ontem atiraram no acampamento que o seu Luiz foi assassinado, que estraçalhou uma parte do portão durante a madrugada. Então, é muito grave, eles estão organizados e eles sabem quem eles vão atacar. E nós, pela característica da nossa luta, somos um empecilho ou um alvo, né? Um alvo para essas pessoas. Então, a gente tem ainda, agora finalizando de verdade, enfrentamentos que são da lei que o Cliff falou. Então, não é pouca coisa, são 1 milhão de hectares de terras públicas que vão ser destinadas para a reforma agrária, que vão ser para fazendeiro, né, que são áreas griladas, que aí o Gabriel estava lá, né, na sessão da Lesp, né, que votou nisso, a gente estava junto. E a gente, dessas áreas, né, um estoque imenso, acho que São Paulo tem um dos estoques de terras devolutas maiores aqui do estado de São Paulo, e vai ser entregue, né? Então, é isso que eu falei, da caracterização do capital. Essas terras estavam lá, eram estoque, e agora eles vão se apropriar. A gente tem a DPF, que tem um nome bem difícil, a DPF, mas é a decisão do Supremo, né, da suspensão dos despejos na pandemia até o final de outubro. Então, são 500 mil pessoas, né, do estado do Brasil com risco de ir para a rua. E isso está o acampamento Marielle Vive, tem muitos acampamentos nossos, e também, né, quem está na luta por moradia nas cidades. Então, a gente, dependendo do resultado político, pode ser que a gente tenha um enfrentamento muito grande, né, uma luta muito intensa. A gente acha que a eleição pode mudar a correlação de forças, né, para a gente conseguir mais uma prorrogação ou não. Então, a gente vai precisar estar mobilizado e com uma atenção muito grande aos nossos acampamentos, principalmente nesse período. E essa questão dos ataques, né? Então, o Marielle ter sofrido esse atentado a tiros, né, há 2 dias atrás, isso que a gente está umas 5 semanas das eleições, né, tende a ter um acirramento, e a gente acaba sendo um alvo, né, dos bolsonaristas neofascistas. Então, a gente estamos na luta, né, com muitos desafios, mas também construindo a beleza, né, a beleza que é a luta pela reforma agrária, que é a luta pela terra, o potencial emancipador que isso tem, né, para a gente que faz parte, mas também para a sociedade brasileira. É isso. Bem, Tassi, obrigado pela tua contribuição. Acho que esse é um dos formatos mais interessantes, né, de discussão e de diálogo, quando a gente consegue contemplar a teoria e a prática, né? Acho que a gente
ganha, todo mundo ganha quando escuta a teoria e quando a teoria também se embebe da prática, né? Eu queria reforçar que a partir de agora a gente vai colocar no chat um link para que vocês possam atestar a presença para aqueles e para aquelas interessados no certificado, então fiquem atentos, né? Aí, a Giovana acabou de colocar o link do formulário para presença, para que vocês possam assinar. E agora a gente também fica abertos para perguntas, colocações, comentários, apontamentos de vocês. Vamos aproveitar um pouquinho mais a Tassi, vamos aproveitar um pouquinho mais o Cliff, pedir para eles continuarem esse debate que é muito interessante, de fato é muito urgente, né? Então, a gente está aqui com o chat aberto para perguntas e colocações. E aí, enquanto o povo... o pessoal está dizendo que o formulário está fechado para resposta, Gi, se você puder dar uma Peraí, eu vou dar corrigida. uma olhadinha. Beleza, mas continuem atentos que a Giovana vai fazer os ajustes e vocês vão poder, em breve, se cadastrar. Ela já está corrigindo. E aí, agora vamos para as perguntas, questões que, eventualmente, vocês queiram trazer, aproveitar a presença tanto do Cliff como da Tassi. E eu já queria colocar uma questão para aquecer os motores, né? Tanto a Tassi como o Cliff falaram em novos elementos e nuances da questão agrária. A Tassi falou em água, o Cliff apontou para o Vale do Ribeira como uma região de bastante conflito, né? Então, a minha pergunta, né, eu gostaria de ouvi-los falar um pouco dessas dimensões que não são propriamente fundiárias, ou seja, que não envolvem diretamente uma disputa por demarcação, regularização de terras, né? Como vocês enxergam esses novos elementos dentro desse grande guarda-chuva da questão agrária, né? Tanto o meio ambiente como os recursos naturais. Qual lugar que vocês enxergam a partir da prática de vocês dentro desses debates, dentro desses novos elementos, né? Estou vendo aqui o povo, a Raide, o Sequoia. Eu fiz alguma coisa sem querer. Já. Acho é uma boa pergunta, porque realmente a luta pela terra se conecta uma montão de coisas, é integral à vida. Então, são todos os aspectos tocam nisso. Eu acho que um dos mais interessantes disputas pela terra, que não é exatamente a terra, é né? Que a Mirelle Vive está enfrentando essa expansão do território das casas. Mário Lago também está nessa situação tão próxima da cidade. E como eu mostrei, as respostas à reforma agrária têm sido de pessoas para o norte, para a ocupação do norte, né? E de não deixar os assentamentos estar no estado de São Paulo, de limitar muitos assentamentos em São Paulo. E parte disso é a valorização da terra pela questão de residencial, seu uso para a ocupação de casas e prédios, ainda vinculado com a agricultura, nesse sentido. E Tassi também a questão da mineralização de minérios e o que está embaixo da terra, água também. Então, o objetivo de uso de controle, de territorializar, é algo que está abaixo da terra. Então, acho que não pode eliminar a terra, mas tem, às vezes, é intermediário de outro objetivo. Essa luta pelo controle da terra parece como a luta pela água, parece como a luta pela minério, parece como a luta pela casa, mas e não pela terra, mas de fato a terra
continua sendo esse elemento fundamental se for ainda intermediário de outros objetos. Meio ambiental também não pode esquecer a terra, mas aparece como outra coisa, a questão do ambiente, ou da exploração do meio ambiente. E eu acho que nessa questão tem muita potência de organização, muito potencial de juntar os interesses da cidade, de consumidoras na cidade, de pessoas no ar, da água e tudo mais, que são interessados num ambiente que não está poluído. E então tem essa potencial que está bastante realizado e respondido pelo movimento de agroecologia, agrofloresta e diversas atividades no uso da terra para tentar acumular forças entre o povo da cidade, querendo crescer. Acho que são alguns elementos que, com certeza, todo mundo já responde para essa questão, provocação do Gabriel. Cliff, só um pequeno comentário, o seu som está picotando um bocado, não sei se de repente é o seu fone, e avisar também para todos e todas que aqui no chat já temos o link corrigido para o formulário de presença, então fiquem à vontade, acessem, registrem sua presença e sem delongas, Tassi, por favor, não esqueçam, pessoal, de fazerem suas perguntas, questões, provocações aqui no chat, enquanto a Tassi responde. O Cliff foi preciso, né? Porque existe luta que não vai ser uma disputa fundiária, mas se a gente for de fato transformar, a gente vai precisar disputar territórios, né? Pode chamar territórios, que é uma expressão disso, né? Então, se a gente vai combater a coca, né? Ela não vai poder estar em cima do nosso aquífero, né? Pegando a nossa água ali, né? Como o exemplo que eu dei. Então, acho que perpassa, mas existe muita luta para além, né, da disputa fundiária. Então, é muito boa essa pergunta do Gabriel. E lá no acampamento, depois da Márcia Luiz, a gente fala que a gente luta pela terra e por água, né? Que não é só a terra, né? Então, é uma disputa vinculada a todas os minérios, né? Daqui a pouco vai ser o oxigênio, gente, tá água agora, mas então é um processo que a gente está vinculado mesmo com a nossa sobrevivência como espécie, né? Sem querer ser catastrofista, mas de fato o caminho, né, que a humanidade está seguindo, ela tem um limite muito claro, né, que é a eliminação, né, da vida na Terra. Pode demorar anos, pode demorar pouco, mas enfim, pode demorar 100 anos, não sei. Mas, de fato, tem uma tendência, né, com esse caráter destrutivo do capital. E também a importância, então, de mobilização, né? Eu acho que por isso que a gente consegue vincular fazer tanta luta, né, e ter tanto apoio da sociedade civil, né, no movimento, porque há uma conscientização em torno disso, e é um elemento fundamental, né, para a conquista, né, para a conquista da reforma agrária. É isso. Obrigado. Chegou mais uma pergunta da Heidi aqui no chat. Acho que é uma pergunta que coloca a seguinte questão, né? Diante desse panorama aí que vocês desenham, o que vocês enxergam como possibilidades de políticas públicas aqui no estado de São Paulo que poderiam mitigar ou interferir nessa situação? E ela também faz uma pergunta específica, mas que eu coloco aqui para que vocês possam, enfim, se posicionar, é se vocês têm esse mapeamento das áreas e terras públicas no estado de São Paulo. Está me ouvindo? Sim. Tá. Sim, Okay. perfeitamente. Estava tentando ficar com fone por causa das minhas filhas dormindo ainda
aqui no mesmo espaço, mas não consegui fazer outro funcionar. E então eu perdi um pouquinho. São as questões escritas? Ok. Isso, são essas mesmo. Então, acredito que temos sim mapas das áreas públicas de terras no estado de São Paulo. Nos slides, eu tenho um link, acho que é o único link das referências, que é do Atlas da Questão Agrária, de Eduardo Girardi. E lá tem mapas de quase tudo que tem a ver com a questão agrária por estado, diversos níveis, nacionalmente por estado. Acho que lá você encontra mapa assim nesse link. E o NERA produz todo ano, é sempre um pouco atrasado, acho que é mais recente produzido, é de 2019, um relatório do grupo Data Luta, chamado Data Luta, relatório sobre Brasil e um relatório do estado de São Paulo também, de diversos mapas que estão... vou buscar o link e colocar aqui no chat, mas lá tem tabelas, bem como mapas, que mostra, faz comparações entre administrações do governo, mas a concentração dessa material é de 88 a hoje. Das épocas anteriores não tem tantos elementos, mas acho que tem mapas que tem uma expressão de existência de reforma agrária desde 59, mais ou menos. Mas a maior disputa é entre o que o governo de Fernando Henrique Cardoso e o governo de Lula fizeram. Essa aqui, os tucanos contra o Partido dos Trabalhadores. E ainda, acho que ainda tem questões por causa das diversidades de tipologia, de tipos de reforma agrária que existiram. Às vezes ganha Fernando Henrique Cardoso e às vezes ganha Lula. Mas até, acho que de uma perspectiva crítica, a distribuição de terras pelas políticas de reforma agrária são de fato muito complicadas por essa tipologia, porque a reforma agrária de mercado, por exemplo, foi muito presente do governo Fernando Henrique Cardoso. E a gente sabe que essa modalidade talvez maior que tipo, de reforma agrária, é que criou muito dívida no parte do comprador das terras pela reforma agrária. Então, é uma forma que demanda a compra de terras, disponibiliza terras que não são queridas pelo capitalismo agrário no mercado. E empréstimos de baixo nível de necessidade de pagar, mas ainda colocando em dívida o agricultor. E muitos deles, então, na saída tem a terra, mas logo ali você está com tanta dívida que não consegue pagar e tem que abandonar a terra. Então, a reforma agrária do mercado parece bom na saída, mas não dura, não fica consolidado muitas vezes. Então, essas estatísticas são muito difíceis de dar conta e não temos dados suficientes sobre isso em nossos materiais. Daí, com Lula,
como foi, era terra, é uma política, agora eu estou esquecendo o nome, mas foi uma política aplicada muito no norte do país, que acaba acumulando muitos números em termos de hectares, mas, na verdade, são entregas de terras griladas para os grandes fazendeiros do norte, mas o discurso é de distribuir tantos milhares de hectares para os agricultores familiares, mas, na verdade, a grande maioria dessas terras foram dadas para grandes fazendeiros que grilharam grandes áreas do norte. Então, é muito complicado e em artigos da revista NERA, o boletim dessa luta, a gente tenta dar conta dessa diversidade, mas ainda, vamos dizer, uma caracterização final dessa briga, esse debate entre Lula e Fernando Henrique Cardoso é um pouco difícil para mim interpretar ainda. Um mapa que eu mostrei nos slides e pode voltar a ver, mostra essas regiões que Tassi estava falando, onde tem feijão e arroz, e como são em disputa, ficando menor, são áreas que quase sumiram, como ela deu o exemplo de Capão Bonito. Então, mas inclusive essa região é representada no mapa como produtor de feijão. Então, em 2010 e hoje em 2022 já não é mais do que a Tassi falou. Então, a situação na Terra muda rapidamente. Acho que foram essas as questões que eu estou vendo aqui. Obrigado, Cliff. Tassi, com você. Eu falando de feijão e tá a Magnólia aqui na sala com a gente, que é uma companheira da Sudoeste. Lá a gente tem a produção de feijão orgânico, que é uma delícia. Eu comi também esses dias, todos os dias eu estava comendo feijão. E é outra coisa, gente. Mas das políticas públicas, então, o que a gente luta é que tenha políticas públicas, a realização da reforma agrária. Então, a gente tem o mapeamento, né, das terras públicas, inclusive, a gente sempre fala do Pontal, né, porque a maior parte, assim, é no Pontal mesmo, onde estão essas terras, mas também existem outras regiões, que aí a gente debate os hortos também, né, por exemplo, que foi a Campininha, né, que fica em Mogi, teve um acampamento que sofreu despejo, né, em 2019 ou 2018, estou tentando lembrar agora. Não, 2019, foi 2019. Então, uma primeira política pública fundamental seria a realização da reforma agrária a partir do que está previsto, né, na Constituição, tanto federal quanto estadual, que é nas áreas públicas. Então, a prioridade seria essa, da realização da reforma agrária nas terras públicas, para além da realização da reforma agrária nas terras que estão improdutivas, que não cumprem sua função social, que aí é o outro leque, né? E a gente também ter políticas públicas voltadas para fortalecer a produção de alimentos saudáveis, né, dos produtores rurais, em especial nos assentamentos. Então, você precisa de um capital, né, inicial para conseguir comprar as coisas, ter uma estrutura, né, de produção. Então, a gente teve boas políticas públicas no governo Lula, a PAA, né, Conab, que foram esvaziadas, mas daria para ter políticas públicas como essa aqui no estado de São Paulo, inclusive que o governo, por exemplo, subsidiasse, né, que a gente fosse nas periferias fazer feira, mas com preço mais barato, subsidiado. Então, tem diversas políticas que a gente pode elaborar que conseguiriam vincular, então, a produção de alimentos saudáveis da reforma agrária com o combate à fome nos nossos territórios, né, que estão
que tem mais dificuldade, né? Que, em geral, são nas cidades, que tem pouco acesso, inclusive, à verdura, legume, a frutos. Então, a gente tem esses mapeamentos das terras devolutas. Eu não falei, né? Mas eu acabei esquecendo. Mas quando a gente está com uma ação judicial, então, para suspender a 277, que foi ou 277 SPL, que já foi sancionado, já virou uma lei que deve ter outro número, né? Mas a gente fala, ficou marcado, né? Esse 277. Então, vai ter mais luta, né? Então, a gente teve essa derrota, né? Que foi a votação na LESP, mas ainda tem um processo, então, judicial para tentar reverter pelo fato de ser inconstitucional. Então, essa lei é inconstitucional em relação à Constituição aqui do Estado de São Paulo. É isso. Obrigado, Tassi. Só um comentário, né? Esse avanço sobre patrimônio brasileiro, né? Ele não acontece só em São Paulo. Acho que em São Paulo ele tomou essa forma, né? Mas a gente vê a todo momento o INCRA querendo privatizar em outros estados áreas de reforma agrária, avanço sobre terras indígenas, né? Então, essa tentativa de pilhar aí aos 45 do segundo tempo é um movimento nacional, né? Que não se limita aqui ao estado de São Paulo. Bem, eu acho que várias questões aqui no chat já foram comentadas, tem questões mais específicas sobre mapeamento, acho que vocês já tocaram nisso, no grupo de WhatsApp que tem dos inscritos e inscritas no curso, já está rolando um movimento de trocar informações sobre esse tipo. Se não, não sei se alguém gostaria de colocar mais uma última questão, aproveitar aqui a presença do Cliff e da Tassi, a quem eu já agradeço pela participação. Cliff, desde fora do Brasil, obrigado pela discussão, pela contribuição, Tassi também. E se não houver mais questões, a gente termina por aqui nosso segundo encontro, lembrando que eles são quinzenais, né, e eles ficam gravados numa plataforma para que todos e todas possam assistir depois. Lá também, junto com o vídeo, fica o link para o formulário de presença, então a gente pode assistir remotamente, pode atestar presença remotamente, garantir o certificado. E acho que é isso. Agradeço bastante a participação de todos, de todas. Agradecer especialmente a Tassi e ao Cliff. Aqui em São Paulo hoje vai ter o comício do Lula daqui a 25 minutos, no Anhangabaú, vou tentar correr para lá. Os outros companheiros da CPP que não estão presentes, eles estão na atividade, estão cumprindo tarefas na atividade, então já justifica a ausência deles, na verdade. E é isso, pessoal. Agradeço a participação de todos, de todas, e até a próxima. Muito obrigada, gente. Valeu, Gabriel. Agradeci, mas muito bom. Muito bom o debate. Muito obrigado.